Pai do Senhor, irmãos, podeis assentar. É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais uma vez cultuar ao Senhor nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira do ano, e para nós é um privilégio, né? Podemos estar aqui na casa do Senhor para adorar Ele e, como diz a Bíblia, aprender no seu santo templo. Eu estou muito feliz por estar aqui e por ter esta oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Abram sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10. Agradeço ao meu pastor por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor por esta confiança. Nosso pastor vice-presidente, toda a igreja. Para mim é um prazer muito grande, né? Deus tem me dado, sem eu merecer, a oportunidade de estar em grandes púlpitos do nosso Brasil. Mas o prazer de estar no púlpito da sua casa não tem coisa melhor. E eu sou muito grato quando recebo a oportunidade de aqui dar uma palavra. Fico feliz em poder também ouvir os companheiros, mas quando nos é dada a oportunidade, nós ficamos felizes. Não sei se tem mais um pouquinho aqui de retorno aqui, Rafael. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Bom, Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu quero falar sobre um assunto que me tem chamado a atenção já há alguns dias, tem ocupado a minha mente, me trazido até preocupação, e eu tenho procurado ajudar a resolver isso e pesquisar para ver se descubro qual é a causa deste fenômeno, mas é uma realidade para os nossos dias. O desejo de congregar da maioria dos crentes tem se tornado cada vez menor. Nós temos perdido uma das alegrias, que é a alegria do salvo, que é a alegria de congregar, conforme está no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu conheci um irmão que ele estava parado, e ele encontrou um irmão na rua, e do outro lado o irmão gritou, chamava Milton ele: irmão Milton, vamos na igreja hoje. Ele disse que aquele grito foi como uma faísca de fogo, que saiu daquele irmão e entrou no coração dele. Ele disse: eu senti a alegria que aquele homem tinha de congregar, eu senti na minha alma. E naquele dia o irmão foi para a igreja e nunca mais deixou de congregar. Então nós estamos vivendo um momento difícil, que as pessoas estão trocando o culto por qualquer coisa. Isso é uma realidade, isso não é uma crítica, isso é uma realidade. Um culto de ceia, um crente ficar em casa e não ir no culto, alguns anos atrás, eu não estou dizendo há muitos anos não, alguns anos atrás, eu não sou saudosista, mas eu tenho saudades. Um crente só deixava de ir no culto da ceia se fosse um caso extremo, né? Extremo. Um irmão aqui de Sorocaba, é obreiro hoje,
Ele me disse certa vez: irmão, eu fui trabalhar e me colocaram no terceiro turno, no segundo turno, na hora que eu não podia estar no culto. E ele disse: eu operava uma máquina, e quando eu estava operando aquela máquina, eu lembrava que os irmãos estavam no culto. E ele disse: me dava um desespero, que eu chorava tão alto que fazia mais barulho do que a máquina, com saudades de estar no culto. Já pensou, irmão? É só o Espírito Santo para nos fazer entender o que o salmista disse quando ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não é que eu vá 3 cultos por semana. Tem semana que eu vou mais de 10 cultos por semana, porque eu vou culto de manhã e vou culto à noite. Mas o salmista disse: eu não quero 7 cultos por semana. Ele disse: eu quero morar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor eu contemplo a formosura do Senhor. Na casa do Senhor eu aprendo no seu templo. Então esta alegria, e talvez seja um fenômeno da época, do século 21, da pós-modernidade, talvez seja isso. Nós temos facilidades hoje, né? Uma transmissão boa como essa aqui que é transmitida, nós podemos assistir em casa. Nos chama para ficar em casa, né? Sentadinho no sofá, coberto com cobertor, um pote de pipoca e ouvindo a palavra de Deus. Tem coisa melhor? Não é verdade? Esse dia uma irmã disse para mim: tem noite que eu vou em 5 cultos. Aonde, irmã? Na minha casa mesmo. Eu vou passando de live em live. Uma hora eu estou no culto aqui na nossa sede, outra hora eu estou no culto lá no Nordeste, outra hora eu estou no Belenzinho. Às vezes parece que é bom, mas não é bom. Eu acredito que o recurso online deveria ser para aqueles que não podem estar na igreja. Que Deus nos guarde de sermos enganados pela nossa carne e trocarmos a comunhão dos santos pelo recesso do nosso lar. Não é para isso. É aqui que a lenha tem que se juntar, para que as brasas sejam sopradas e acendam. Então, talvez seja por isso, talvez seja a pandemia. Não sei se a pandemia trouxe esse negócio, os crentes não querem ir para o culto, ou se a pandemia apenas revelou algo que já estava acontecendo. Eu não sei. Muita gente que postou no tempo da pandemia que saudade da igreja, hoje são os primeiros que não vêm. Saudade da minha igreja, saudade da comunhão. É interessante. Não sei se é isso. Eu sei que nós estamos nos organizando, não sei se é alguma coisa, nós temos que descobrir. Como dizem os pensadores, tem que ser colocado na mesa para nós entendermos que fenômeno é esse, que está afastando os crentes da congregação, né? Da congregação. Eu fiz o culto no domingo, dia 1º, né? Aquele SEAD que os irmãos sabem que é grandão. Tinha 62 pessoas. Até tinha muita gente, mas dentro de um galpão daqueles 62 pessoas, eu pensei que eu estava só. Não veio, o músico não veio, outros para mexer no data show não veio. Tudo festejando, ninguém vai brigar com ninguém por causa disso. Mas do meu lado tem uma igreja nova, que está fazendo 12 dias de clamor, lotada até a boca. E o culto deles só começa quando eu penso que eles estão terminando, eles estão começando, 9h30, 10 horas, vai até meia-noite. E eu disse: então falta de gente para ir no culto? Não é, é que nosso povo, infelizmente, está se acomodando, achando que aqui é o lugar do nosso descanso, trocando o culto. Tem irmão que chega para falar conosco: pastor, eu não vou vir domingo. Não, por quê? Porque vai ter uma festinha do vizinho, ele me convidou. Vai ter uma confraternização na fábrica. Pastor, eu não vou vir na ceia não, eu tomo ceia outro dia, porque o cunhado da mulher do meu irmão vai fazer uma festa. É assim que estão tratando as coisas de Deus. E Jesus disse: quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Chegou visita em casa. E eu digo aos irmãos direto: traz a visita para a igreja. Ele tem que saber que você é crente e que você vai para a igreja. Se ele não quiser vir para a igreja, não te visite na hora de você ir para a igreja.
Você não pode deixar de buscar o Senhor para ficar cultuando pessoas, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos. Agora, se há quase 2000 anos atrás já se vivia esse problema, e hoje? E hoje? As igrejas têm tentado criar algo diferente para ver se o povo vem, né? Esse dia um pastor disse para mim: agora eu estou fazendo cultos modernos. Eu disse: como é isso? Ele disse: ó, não tem grupo, lá não tem grupo nenhum, é só o grupo de louvor, não tem circulação mais, não tem mais jovem, não tem mais adolescente, é um grupo de louvor, e a mensagem rapidinha, 25 minutos de mensagem, está bom demais para o povo não cansar. Eu acho isso uma tristeza, eu acho isso uma decadência. Nós queremos nos adequar a capricho de crente manhoso. Isso é uma decadência. Ah não, fazer o culto porque o povo não quer ficar mais cansado. Eles estão desviados, estão precisando se converter, para saber que mais vale um dia aqui do que 1000 em outros lugares. Eu sou do tempo, não sou muito velho não, mas esses cabelos brancos aqui, que ficou branco de novo, né, João? João estava zombando dos meus cabelos pretos, eu vou voltar a ficar branco. E o cabelo, esse cabelo branco aqui dá experiência. Eu sou do tempo que terminava o culto, os irmãos não queriam ir para casa, de tanta alegria de estar na casa do Senhor. Eu vou examinar com os irmãos um texto no Evangelho escrito por João. De olho nesse monitor aqui que está na minha frente. É escrito por João, capítulo 20. E eu quero ler com os irmãos o versículo 24, para nós analisarmos uma coisa interessante. Amém, meus irmãos? É um culto de ensino, né? Estou dando aos irmãos uma palavra de ensino, não um ensino, né? Quem sou eu para dar um ensino, mas uma palavra de ensino. Então a gente fica conversando aqui. Isso é uma marca, isso é uma tradição da Assembleia de Deus. No culto de ensino eles gostam de escutar mais uma palavra de ensino. Os nossos gritos, tem que ser no outro culto, né? Esse culto aqui só alguma vez, né? Senão não dá. Esse dia eu vi um irmão pregando no culto de ensino que estava parecendo uma briga de gato. O irmão afinou a voz, abocanhou os olhos e eu digo: meu Deus do céu. Até no culto de campanha até tolera isso, mas um culto de ensino nem Jesus aguenta. Vamos lá. João capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma crerei. Por que eu li esse texto, irmão? Porque eu estou falando sobre deixar a congregação. E este aqui é o primeiro culto, digo entre aspas, né? Não é um formato de culto, mas a primeira reunião espiritual de Jesus com os seus discípulos, depois dele ressuscitar. E a Bíblia é clara em dizer: Tomé não era um membro comum, era do ministério. Um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aí eu deixo essa pergunta para nós respondermos: por que Tomé não estava? Por que Tomé não foi no culto? Se era um culto tão especial que Jesus se apareceu no meio deles e eles estavam reunidos. Por que Tomé não foi no culto? Não sei dizer. A Bíblia não diz por que Tomé não estava. Eu posso pensar, como dizem os pregadores mais famosos, conjecturar.
Talvez Tomé não estava no culto, porque ele estava desiludido. Desiludido, sim, porque ele andou com Jesus durante 3 anos. Ele não tinha entendido ainda as Escrituras. Eles pensavam que Jesus ia expulsar os romanos, sentar no trono, e eles iam ter lugar de destaque. De repente, Jesus é morto, crucificado, sepultado. Desiludiu. Isso pode acontecer comigo e com você. Esta semana conversei com um crente desiludido, que disse que não queria mais nada, que não tinha mais chamada, que ia largar tudo. Eu disse, calma, rapaz. Mas quem não já passou por isso? Tomé podia estar decepcionado com Jesus. Pastor, decepcionado. Pois é, sabe que tem momento que crente decepciona-se com o próprio Deus? O irmão disse para mim, que orou e disse a Jesus em oração, Jesus, eu estou decepcionado contigo. Falou para mim, mas por quê? Porque o Senhor é muito poderoso e eu sofrendo aqui, o Senhor não resolve. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Uma irmã que perdeu um filho falou para mim, pastor Marcelo, Deus que me perdoe o que eu vou dizer, mas eu estou sentindo Jesus como aquele amigo que a gente tanto confia, que decepciona a gente. Nós somos humanos, nós temos nossas fraquezas, e Ele conhece a nossa estrutura, e se lembra que somos pó, e graças a Deus por isso. Ora, ele pensou, né, e os discípulos tinham uma visão errada, pensavam que eles iam governar com Jesus aqui na terra. Até tinha 2 que disseram, Senhor, quando tu sentar no trono, bota meu irmão de um lado e eu do outro. Então a visão deles era outra. E agora tudo acabou. Tinha uma esperança. Não tinha mais o que fazer. Ou talvez Tomé não foi pelo motivo mais óbvio. Por quê? Porque ele era incrédulo. E o texto mostra que ele era incrédulo. E ele viu Jesus sendo sepultado. Ele viu quando rolaram a pedra para a entrada do sepulcro. E ele pensou, quer que eu vou lá na reunião, quer que eu vou lá no culto? Jesus não está lá. Tem muito crente assim, que ele pensa que Jesus não é onipresente, que Jesus não vai estar no culto. Todo lugar tem. O irmão já disse na igreja, ó, pastor, eu falo a verdade para o senhor não saia da igreja no dia de domingo, não. Se eu chegar aqui e não ver o senhor sentado lá, eu vou embora. O irmão falou para mim. Aqui também tem, já encontrei um irmão ali no estacionamento, na terça-feira. Seu irmão já está voltando? Ele disse, o pastor Osmar não está aí não, estou indo embora. Já pensou? Eles pensam que se o pastor não tiver, se o dirigente não tiver, Jesus não está no culto. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito carinho. Jesus não falta num culto. Pode estar Pedro, Tiago e João, ele está ali. Onde tiver 2 ou 3 eu estou, mas se tiver um só, a Bíblia diz, não te deixarei e não te desampararei. Ele está. Não venha para o culto pensando em fulano. Tem pessoas que você gosta de ouvir, claro, isso é normal da gente. Tem pessoas que você gosta de ouvir cantar, de ouvir pregar, mas não faça disso uma bandeira para vir ao culto. Venha ao culto adorar aquele que você já sai de casa adorando Ele, já entra aqui no culto adorando Ele, e Ele sabe quem é você e você sabe quem é Ele. Aleluia, glória. Mas também era incrédulo, ele pensou que Jesus não ia estar lá. Aí o que é que eu vou ver lá? Jesus não vai estar lá, né? Tem pessoas que ele querem mais atração do que o próprio Jesus. E nós estamos vivendo nessa época de estar conquistando crentes. Fazemos cartaz na internet, vai estar fulano de tal, vai estar o canela de fogo, vai estar o tocha de ferro, vai estar, para ver se as pessoas vão. Faz, irmão, faz um cartaz aí, faz um cartaz. Esse dia eu convidei um irmão para ir no culto lá, e todo dia ele mandava uma mensagem para mim, faz um cartaz aí, varão, faz um cartaz aí, varão. Essa turma aqui do manto gosta dessa conversa, né? Varão, tocha, canela, faz aí, irmão. Eu digo, não, irmão, já está avisado a igreja. Não, mas faz um cartaz para ir mais gente. Nós estamos vivendo nessa situação, tem que adular os irmãos, tem que colocar, vai estar conosco o ungidão, vai estar conosco a ungidona, né? O boca de maçarico. Colocaram, irmão, não sei se ele está aqui, o irmão. Fizeram um cartaz dele, colocaram, estará conosco o boca de maçarico.
boca de fogo, né? E nós estamos vivendo isso aí, meus irmãos. Isso não é de Deus. Enquanto nós formos atraídos por essas coisas externas para vir ao culto, nosso culto não será divino. Não haverá manifestação de Deus. Os maiores milagres da história da igreja aconteceram no meio de anônimos. Aquele cultinho ali na congregação, no Cafundó e Cocorobó. Aleluia! O fogo de Deus caiu. E Deus curou, e Deus salvou, e Deus batizou. Um dia na congregação do Laranjeiras teve um culto. Os vizinhos correram na porta da igreja e gritavam: saia daí, saia daí, saia daí. E os irmãos não entendiam. O que é a senhora? Ela disse: a igreja está pegando fogo. Mas não era fogo da terra, era fogo do céu. Era a glória de Deus. Nosso culto tem que voltar a ser culto para Deus, meus irmãos. Nós temos que voltar a vir na igreja. A Bíblia diz para nos admoestar uns aos outros. Temos comunhão uns com os outros. Eu vou adorar a Deus e vou dar um abraço naquele meu irmão, naquela minha irmã. Vou dizer a ele que eu amo ele, que eu amo ela. Vou dizer a ele que eu estou feliz por servir a Deus com ele. Vamos nos admoestar. Vou dizer para ele não parar, não desistir. Se o pastor mandar levantar a mão, eu vou levantar a mão. Se mandar falar com meu irmão, eu vou falar, eu vou cultuar, eu vou participar, eu vou adorar, porque eu vou para a igreja adorar o Senhor. Tem que participar do culto, né? Eu conheço um pastor que ele estava num culto, um veterano. E no meio do culto ele não é de fazer isso, mas de vez em quando ele faz. Quantas vezes eu vi o pastor Osmar falar aqui: irmão, saia do seu lugar, dê um abraço em fulano, diga isso para ele. E ver alguém criticar: mas para que fazer isso? Irmão, você não sabe o que é um culto. Um culto não é só pregar, cantar. Tudo que acontece aqui é um culto a Deus. É um movimento. Uma irmã da igreja estava passando uma luta. O marido não era crente. Ela disse que foi para a igreja. Ela disse: hoje vai ser o meu último culto. E ela disse: eu vou notar tudo que acontecer no culto e vou guardar como despedida. Eu queria servir a Deus, mas eu não posso, é muita perseguição. E ela chegou cedo, notou quem fez a oração inicial, quem cantou os hinos da harpa, tudo ela foi notando. Anotou a pregação e o pregador está pregando. Ela colocou pregação de fulano, ia saindo. Aí o pregador disse: agora vire para o seu irmão e diga para ele: por favor, não pare. Quando aquela irmã estava para sair, alguém virou para ela e disse: por favor, não pare. Se tivesse do lado de gente ruim que tem em nossas igrejas, que você manda levantar a mão, não levanta, manda falar com o irmão, não fala, parece que é o dono da igreja, é o dono do culto. Essa irmã tinha saído da igreja, mas estava do lado dela um crente, que apontou para ela e disse: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Quem veio para cultuar? Levante as duas mãos assim. Faça um minutinho de glória, só um minutinho de glória. Eu sinto tanto a presença de Deus aqui. Você está sentindo também? Ele está presente. Não é para empolgar ninguém não. O Espírito Santo me revela e revela a você. A casa está tomada pela glória de Deus. A glória que fortalece o fraco, a glória que anima o desanimado, a glória que levanta o caído, a glória que alegra o triste, a glória que cura o doente, a glória que expulsa Satanás com toda a sua laia, a glória que vai onde o homem não pode ir, faz o que o homem não pode fazer, levanta o caído. Aleluia, a glória de Deus está em nosso meio. A glória de Deus está aí, você que está vendo pela internet. Receba a glória de Deus na sua casa, receba a glória de Deus aonde você estiver. A glória de Deus está em nosso meio. Glória, aleluia, aleluia. Temos que ser espontâneo, aqui é lugar de adorar, meu irmão. Eu vi de um crente aí na capital, que o pregador, levante a mão e dê glória a Deus. Claro que isso tem que ter limite, que tem pregador também que você não deixa nem você levantar a mão, levante de novo, aí você fica assim. Ou então, olhe para o seu irmão. Esse dia foi um lá na igreja que ele mandou tantos irmãos olhar para o irmão, que o irmão estava assim. É demais, aí já vira caguete, né? Tem que ser tudo pelo Espírito. Diz que o pregador disse: levante a sua mão para adorar a Deus. Aquele irmão ficou enfesado, disse: eu não levanto mão para agradar homem. Ficou lá na porta, brigando com os porteiros. Disse: vamos embora, não sei como é que convida um pregador desse aqui.
foi-se embora antes de terminar o culto. Diz que no caminho um bandido botou um 38 na cabeça dele e disse: mão para cima. Ele levantou as duas. Se levantou as mãos. E disse que o ladrão, além de roubar ele, ainda deu uma surra. E quando me disseram, eu digo: bem feito. Não levantou a mão para adorar a Deus, olha aí, pagou o preço. Aqui ninguém precisa de 38, aqui nós estamos livres. E quando levantamos a mão na igreja, não é antibíblico não. A Bíblia diz: erguei as mãos no santuário. É as mãos. Aleluia. Glória. O crente, eu estou fazendo lá uma pesquisa sobre o pentecostalismo, né? E sobre os movimentos do pentecostalismo, porque o pentecostalismo é mais do que se pode explicar. O pentecostalismo desenvolveu uma linguagem própria, gestos próprios. Tem irmão que irmão, o que está acontecendo? Isso é coisa, irmão. O salmista no Salmo 9 disse: eu te louvarei, meu Senhor, de todo o meu coração. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. O que a gente salta de prazer, irmão? Isso é movimento de quem está vivo. Para nós não perder o tempo, vamos lá, senão o tempo se vai e eu não termino aqui o meu pensamento. Então o Tomé não estava no culto. Diga assim: por que o Tomé não foi no culto? Agora, irmão, porque o que perde quando não vai no culto? Veja o prejuízo de quem não vai no culto quando pode ir. João, onde nós estamos lendo aqui em João, capítulo 20, ainda onde nós estávamos, vamos ler agora a partir do versículo 19, para ficar mais fácil, vamos lá. João 20, versículo 19. Vamos lá, olha aqui, ó. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, fechadas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Quem não foi no culto, perdeu de receber paz. Tomé perdeu de receber paz dada por Jesus. Irmão, você que serve a Deus, você pode ter paz em todo lugar, mas não tem um lugar melhor para você ser cheio da paz do que aqui. E sendo a mão assim para receber, eu vou dizer como profecia essa palavra de Jesus: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Receba paz. O pastor Osmar profetizou que esse ano é um ano de paz. E Deus está dizendo: receba paz. Receba paz. Está parecendo que a guerra vai chegar, está parecendo que vai dar confusão. Deus está dizendo: eu dou paz. Eu dou paz. Eu dou paz. Receba paz. Receba paz. Oh, a paz de Jesus. Nesse mesmo livro de João 14, 27, Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente. O vento pode soprar contrário, a embarcação pode tremer, mas o crente em Jesus, ele tem paz. Oh glória! Oh glória! Paz seja com Deus. Está dizendo para você, Deus está dizendo para quem está na internet: paz seja contigo. Ninguém vai tirar a tua paz, ninguém vai tirar o teu sossego. Descansa nas mãos poderosas do teu Senhor. Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aqui é lugar de receber alegria. Você pode receber alegria em outro lugar, mas a alegria que você recebe na casa do Senhor não é a alegria do filme de comédia que você assiste no cinema e dá risada, não. Aqui é uma alegria que Jesus disse, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Receba alegria. Receba alegria. Alegria cura depressão. A alegria do Senhor cura ansiedade. A alegria do Senhor cura pânico. A alegria do Senhor formoseia o rosto. Receba alegria.
Eu conheci um irmão lá no Nordeste que ele dizia assim: estou vendo a hora Jesus me matar de alegria. Se me encontrarem morto, não pense que foi infarto, que foi mau suco, não, foi alegria. Ah, irmão, a alegria do salvo só sabe quem é salvo também. Ô glória! Levante as duas mãos assim. Receba alegria. A alegria do Senhor é a tua força, crente. O inimigo tentou de tudo para te entristecer, para te deprimir. Tem pessoas que entrou aqui hoje angustiado, mas você vai sair daqui cheio de alegria. Cheio de alegria. Ó, Tomé não foi no culto, perdeu de receber paz, perdeu de receber alegria. Tem gente que perde isso. Eu já vi pessoas deixar de vir no culto, sair para outro lugar e perder a paz, até hoje. Perder a alegria de viver, até hoje. Mas você está aqui, primeira terça-feira do ano. Você está na casa do Senhor, e há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O rio da alegria corre aqui. Ô glória. 21. Disse Jesus, pois, outra vez: paz seja convosco. Ah, irmão, quando precisa repetir a dose, quando precisa repetir o remédio, é que a situação era difícil. Os discípulos estavam com medo, e Deus está repetindo isso aqui para alguém. Você tem vivido momentos sem paz. Deus me usa para dizer para alguém: você tem pensado em coisas terríveis, porque você já não tem paz nem na sua casa. Mas o Espírito do Senhor manda gritar mais uma vez: paz seja contigo. É a segunda dose: paz seja convosco. Ele falou 2 vezes de paz. Segundo José, quando interpretou o sonho de Faraó, quando Deus fala 2 vezes, é porque Ele tem pressa em fazer. Estenda a mão assim mais uma vez para receber. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco, obreiros. Paz seja convosco, pastores. Paz seja contigo, meu pastor. Paz seja contigo. Paz seja contigo. Fique em paz. O Espírito Santo diz: fique em paz. Fique em paz, porque o príncipe da paz é quem é o dono da obra. O príncipe da paz é quem cuida da igreja. O príncipe da paz é quem cuida de você. O príncipe da paz é quem cuida da sua família. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fique em paz. Fica em paz. Quem não foi no culto perdeu de receber paz. Quem não está aqui está perdendo. Ah, pastor, eu estou assistindo pela internet. Receba paz. Receba paz, a paz aí dentro da tua casa. Há pessoas aqui na igreja, o Espírito Santo me manda dizer, que ao chegar dentro da sua casa já vai notar um ambiente diferente. Deleikia, ohai, ani, masai. O Senhor está dizendo: entro lá e dou paz. Entro lá e ponho as coisas no lugar. Entro lá e resolvo aquilo que você não pode resolver. Receba paz. Aí ele diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Na igreja é lugar de chamada. Eu tenho orado, tenho dito: Deus, chama mais obreiros, chama mais pastores, chama mais cantores, chama, Senhor. Deus chama na casa, Deus chama. O lugar que mais Deus chama é na igreja, é no culto. Você não está aqui por um acaso não. Deus quer te usar. Deus quer levantar no meio dessas pessoas nesse culto aqui. Tem obreiros, tem obreiras que a seara do mestre está precisando, e Deus está te chamando. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E para encerrar,
que o tempo já está passando. Olha que coisa linda, irmãos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Levante a sua mão ao céu. Você acredita nessa presença que está em nosso meio? Você percebe que tem algo diferente em nosso meio? Então receba algo novo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado em outras línguas agora, porque os que oram em línguas estranhas edificam-se a si mesmo. Receba um renovo agora. Você que não é batizado ainda, seja batizado e fale em línguas pela primeira vez. É a casa do Senhor, no culto é lugar que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus renova com o Espírito Santo, que Jesus manda dons. Meu Deus, a casa está tomada. O Espírito do Senhor se move em nosso meio, dizendo: receba o Espírito Santo. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você não é, mas Ele é. Você não viu, mas Ele viu. Você é fraco, mas Ele é forte. Você é pequeno, mas Ele é grande. Você não estava lá, mas Ele estava. Ele vai fazer. Receba poder do Espírito. Receba poder do Espírito. Poder para expulsar o mal. Poder para expulsar Satanás. Poder para enfrentar principados e potestades. Poder para abrir porta onde não tem porta. Poder para passar no vale de Baca e fazer dele um manancial. Receba. Deus está renovando dias como antes. Deus está renovando pessoas como antes. Deus está renovando. Escute, e eu li o texto que diz que Tomé não estava no culto, mas os irmãos que saíram daquele culto foram fazer uma visita para Tomé, e não foram falar do culto não. Tomé, fizesse, porque tem gente assim, que ele visita quem está parado e bota mais fogo errado na pessoa. Fizesse bem no ir, o culto terminou tarde, o pregador não foi bom, o cantor desafinou. Essas pessoas nós não precisamos em nosso meio. Nós precisamos de pessoas que visitem e digam: o culto foi uma bênção. Você perdeu bênção não estando lá hoje. Eles visitaram Tomé, não foi para falar da igreja, não foi para falar do pastor, não foi para falar dos obreiros, para dizer: nós vimos o Senhor, Tomé. Ele apareceu para nós. Tomé estava em casa sem querer vir, mas 8 dias depois Tomé foi, e Jesus apareceu a Tomé e disse: Tomé, olha aqui, sou eu, Tomé, toca aqui, Tomé, seja crente, Tomé.